Eu estou aqui com a carteira de identidade do nosso dialogador desta semana. O dialogador, eu procuraria que identidade para apresentá-lo? A primeira, identidade de gestor cultural, porque ele foi durante muitos anos assessor técnico de teatro e cultura do Departamento Nacional do SESC, no Rio de Janeiro. E depois ele foi gerente de cultura dessa escola tão prestigiada que é a Escola SESC de Ensino Médio, também sediada no Rio de Janeiro. Mas a identidade dele mesmo é de ser um homem de teatro. Ele é dramaturgo, ele é escritor, ele é diretor de teatro. E é com essa identidade, ou com essas identidades, o nosso diálogo de hoje com o cara que está aqui, Sidney Moreira Cruz. Sidney Cruz, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Sim, Ricardo. Corresponde essa identidade as minhas palavras? Claro, corresponde. Você é isso, né? É. O gestor cultural, o diretor de teatro, o poeta. É. Eu nunca tinha me visto com essa identidade múltipla, mas é legal, mas tem a ver. Porque mesmo o período que você ficou, que é um período longo, como ligado ao SESC, né, como funcionário do SESC, quando você foi assessor técnico de teatro e cultura do Departamento Nacional do SESC, e quando você foi gerente de cultura da Escola SESC de Ensino Médio, mesmo ali, você nunca deixou de ser um homem de teatro. Não, sempre tive uma vida dupla, paralela. Na instituição SESC, desenvolvendo um trabalho de gestão cultural, viajando pelo Brasil, fomentando projetos e, ao mesmo tempo, mantendo a minha outra identidade, que era de dramaturgo. Eu ganhei alguns prêmios como dramaturgo, sempre dirigi peças, sempre pelo menos uma peça por ano. Então, e poesia também, sempre publiquei livro de poesia. Então, sempre tive, que eu achava que isso alimentava, né? A relação com a instituição é sempre uma relação mais verticalizada, difícil, e que você tem trabalho, então que tem essa correspondência. Mas o meu trabalho de artista, que também é difícil, sempre foi difícil. Gerenciar também a sua carreira, claro, né? Gerenciar a carreira. Produção, sempre foi tudo paralelo. Isso acho que foi uma atitude saudável que eu tive para... E você esteve à frente de um projeto importantíssimo para o Brasil, chamado... Aliás, você esteve à frente, não só à frente, você é o fundador, é o criador dessa ideia. Eu me refiro ao projeto chamado Palco Giratório, que, para quem não sabe, juntava as produções de teatro do Brasil. Era muitas vezes a única excursão realmente totalmente brasileira e ampla da produção de teatro do Brasil. E isso acabou? Não, o Palco Giratório continua lá. Ele sobrevive além de mim. Além do pai. Acho que isso é coisa inteligente. Isso é lindo. E lindo, porque é um projeto que foi estruturado de tal maneira que eu estruturei com vários companheiros do Brasil todo e outros do Departamento Nacional. Enfim, foi uma conquista, uma tentativa de construir algo diferente do que acontecia então com circulação de grupos. Eu me inspirei muito no Mambembão, que foi um grande projeto que nós tivemos. O projeto Mambembão nos anos 70 e 80. 78, 79, 80. Então, eu preferiria prefiro ainda chamar mais de projeto de intercâmbio, né, e difusão, do que propriamente um projeto de circulação. Sim, porque o projeto, as curadorias juntavam ali os grupos que dialogavam, né, com as comunidades, com os grupos locais, com cursos, com oficinas, com palestras. Era isso. E mais espetáculos, claro. E muitos espetáculos do Brasil inteiro, né? Isso. Acontece um pouco isso, é bom que você tenha dito que não acontece no caso do SESC, porque a prática tem sido, a cada gestão, mudar as criações da gestão anterior. E não aconteceu, quer dizer, o projeto frutificou e se permanece, mesmo sem a sua presença. O projeto foi abraçado pelo SESC, pela instituição, e não só pelo SESC Departamento Nacional, que é um órgão coordenador e catalisador, mas abraçado pelos regionais, pelos SESC regionais, pelos estados. Então, acabou sendo uma federativação, é isso que se fala? Se tornou federativo, né? Todos se interessam, então o projeto é sustentado por desejos de 27 estados do país. Acho que tem uma nacionalidade, uma capilaridade que é poderosa. E essa
capilaridade em relação ao projeto. Há um avanço em relação ao projeto Bambemão dos anos 70 e começo dos 80. Porque no projeto Bambemão havia uma centralidade, a produção, a circulação se circunscrevia a Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Né? E no caso do palco giratório, não. Inclui o Brasil inteiro. Você circula. Um grupo do Acre vai visitar uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Isso não é? Quer dizer, é o Brasil dialogando mesmo, se olhando, não? Isso. O paradigma do Bambemão, que foi um projeto exitoso e fantástico, foi importante, foi quando nós, brasileiros e artistas, percebemos que o Brasil era diverso, foi a partir do Bambemão, pelo menos nas artes cênicas, que a gente passou a conhecer grupos do Rio Grande do Norte, de Fortaleza, do Ceará, do Rio Grande do Sul, enfim, de todos os lugares do Piauí, mas ia para o sul-sudeste, era da periferia para o centro. O palco giratório a gente procurou inverter para uma situação de difusão caleidoscópica, de todos os lugares para todos os lugares. Descentralizada, caleidoscópica, é verdade. Eu me lembro até que um dos projetos visuais do projeto giratório era isso, era uma espécie de caleidoscópio mesmo, isso, né? Como se todas as partes se convivessem com todas as partes. Mas agora você está em Fortaleza para fazer um projeto e parece que tem aqui, parece não, tem. Um objeto que remete a isso. Porque vocês sabem que o programa é assim, o convidado, o nosso dialogador traz objetos e os objetos vão, digamos, pautando, vão ensejando os temas que são desenvolvidos durante o diálogo. E ele me trouxe a carteira, que aí ensejou essa conversa sobre a identidade dele, né? As identidades de trabalho, enfim, e de pensamento como gestor cultural. E ele me trouxe uma outra, porque ele está aqui em função disso. A tradição, olha aí, ocupação, tradição, fale sobre isso. Do Cariri à Fortaleza. Perfeito. Esse é um projeto, está aqui, que essa camiseta linda aqui é outro projeto, então. Quer dizer, é vestir a camiseta. Você vestiu a camisa. Vestir a camiseta, que é bonita. E o design é bonito. Eu estava elogiando a Elizabeth Fernandes, que é coordenadora e criadora desse projeto. Um design lindo. Está aqui a nossa querida Iracema, né? Olha aqui, mas aqui tem toda uma discussão, né, sobre essa questão da tradição. E também fazer com que a tradição se conecte com a contemporaneidade. Né? Então, eu estou vindo aqui para fazer essa tentativa de, através de uma residência cênica, que une dois grupos, um grupo local, que é o Rei Leal, o Grupo Rei Leal, que trabalha com tradição, teatro de rua, com mamulengo, com folguedos, reizado e máscaras, e um grupo de Aracaju, que trabalha com linguagem de performance, instalações, etc. Então, juntar esses dois grupos numa convivência para trocar experiências e também, ao mesmo tempo, desenvolver um processo para criar algo junto, que a gente está denominando como escolher o cabaré, quer dizer, a linguagem cabaretiana como um modo de aglutinação para essa criação. Então, cabaré no sentido antigo da palavra, né? Onde havia música, performances. O cabaré, né? Como um elemento, uma linguagem cênica que vigorou mesmo entre guerras, né? Entre década de 20, 30, 40. Até os anos 40. Você tinha a França, Paris, a Alemanha, enfim, vários lugares. Dançarinos. Até o cabaré Voltaire, enfim. Você tem todo o cabaré dadaísta. Mas a característica do cabaré que é de ser teatro de variedades. Teatro de variedades, é isso o nome. Que o nosso Arthur Azevedo fazia, que a gente estava falando aqui sobre Arthur Azevedo. Que o Carlos Câmara fazia. Quer dizer, música, poesia, pequenos esquetes, números rápidos, aí vai performance, os atos de variedade. Circo, atos de variedade. Aliás, o ato de variedades pontuava até apresentações que não eram de variedade. Claro. Até dramas, não é? Você tinha entre um drama, os chamados entreatos. Entre os atos mais pesados, havia as cortinas do teatro de revista, né? Com pequenas participações. Estamos falando, então, do local onde está acontecendo a ocupação, tradição do Cariri à Fortaleza, que é o teatro denominado Carlos Câmara, que é uma espécie de Arthur Azevedo, enfim, uma espécie... O nosso comediógrafo fundante aqui da comédia cearense, né? Da comédia cearense, que eu digo, não o grupo, da dramaturgia de comédias do Ceará, não é? Porque ele pegava exatamente... era uma espécie de repórter, de cronista da cidade, os tipos populares, as paródias, a molecagem cearense, e punha isso na sua obra,
formada basicamente de teatro, de comédia de costumes e de revistas, chamadas revistas. E o Teatro Carlos Câmara... O teatro musical. O Teatro Carlos Câmara é um teatro bonito, tem um pátio maravilhoso, tem um foyer maravilhoso, tem instalações de cozinha, de copa, e tem um palco, né, que é bonito também, parece um cabaré, um teatro, é bom, é um teatro ótimo para você incentivar experimentos. E tem uma comunidade em torno que tem todos os seus problemas de sociais, etc. Mas acho que quem ocupa aquele teatro, e o Piancó é um gestor. Sim, Fernando Piancó, Fernando Piancó, que é o diretor do teatro. É legal, então estou muito feliz de estar junto com meus amigos, assim, que eu já conheço há muito tempo. A gente já se conhece também, de frequentar o Cariri, aquelas tertúlias, mostras, como você estava falando, aquelas festas teatrais, onde a gente trocava muita informação com gente de todos os lugares. Na Mostra Cariri das Artes. Que a nossa querida Dani Dejade. Dani Dejade, que era curadora, que era naquela época gerente de cultura do SESC. Olha, o Teatro Carlos Câmara, onde está acontecendo tudo isso, fica ali na esquina das ruas Rua Senador Pompeu com a Rua Doutor João Moreira. Portanto, é em frente ali, bem pertinho da Casa de Saúde, da Santa Casa de Misericórdia, Santa Casa de Misericórdia, e na praça da estação. Mesmo que você não decore o nome das ruas, saiba, é ali na Praça da Estação. Tem um prédio ali, o antigo Teatro Insetur, Teatro da Insetur, empresa cearense de turismo, que agora se chama, de um tempo para cá, se chama Teatro Carlos Câmara. E é lá onde está acontecendo, digamos, a sede desse encontro entre a praia e o sertão, não é? Isso, está acontecendo lá. E amanhã nós vamos apresentar esse processo que a gente está fazendo com esses grupos. Com esses grupos. E vai ter a apresentação do espetáculo do grupo de Aracaju, sempre 6 horas, 18 horas, que é um horário 18 horas é a hora, exatamente. Horário que dá para você ir para casa jantar e ver a novela. Não atrapalha. De terça... até sábado. Sábado tem uma nova... Mas a programação se permanece, porque é o seguinte... Vai continuar. O teatro tem uma direção, que é o diretor do teatro, é o teatrólogo, diretor e ator Fernando Piancó. Mas, regularmente, em determinados períodos, se abre a concorrência para alguém que faça a curadoria daquele espaço, ou seja, escolhendo os espetáculos que devam fazer parte da programação. E agora está à frente, quer dizer, ganhou essa concorrência a empresa da Beth Fernandes, e ela então trouxe essa ideia de fazer a ocupação com a tradição conversando com a contemporaneidade e com esses dois grupos aos quais ele citou. O grupo de Fortaleza, que é o grupo Rei Leal, e o grupo Caixa Cênica de Aracaju. Muito bem, homem de teatro. E aí, teatro... Vamos encerrar esse assunto, porque eu falei que ele trouxe outros objetos, ele me trouxe dinheiro, ele me trouxe livros. Aqui tem um conector, vamos falar de todos esses temas, hein? Vamos. A propósito de... Mas aqui, eu que também sou de teatro, estou encantado com essa coisa aqui. Sabe por quê? Porque dizem que uma coisa... No teatro pode faltar muita coisa, menos fita gromada. Fita gromada. A tal fita crepe. É verdade? A famosa fita crepe? Isso tem uma simbologia bem ampla, né? A fita crepe, com ela você cola tudo, conecta tudo. Marca no chão, né? Marca a luz, marca objeto, né? Marca a ponto de luz, escreve nela, pega na parede o roteiro que vai se seguir. Então, se enrola no corpo, serve até para fazer uma indumentária. É verdade. Né? Você pode botar na cabeça... Né? Às vezes para prender um figurino, né, que se desprendeu ali na hora. E se for preciso também você naquela hora ter que se depilar, você bota a fita crepe, cola e puxa aqui, você sai. Que loucura. Peladinho, já entra e vai fazer Adão, por exemplo, né? Você bota a fita crepe. Mas que loucura. Ninguém imagina, nós que somos de teatro, eu tenho 50 anos de teatro. Eu adoro fita crepe, eu sempre tenho. Eu não imagino teatro sem fita crepe. Eu aprendi com a Derbal Freire, uma vez que fiz o curso com ele, que é daqui, um diretor. Sim, o nosso Aderbal Freire Filho. Ele falava assim, todo ator tem inveja dos atores, que os atores têm sempre uma malinha com um monte de coisas, maquiagem, o diretor quase não tem nada. Aí ele fala, não, tem que ter alguma coisa, fita crepe, caderninho, é o que eu faço. Eu tenho caderninho, tenho fita crepe, tenho lanterna, piloto, clips, o que eu precisar ali eu levo aquela fita métrica,
Que Já é que você citou... para sentir um trabalhador, né? De teatro. De teatro. Já que você citou a palavra, já que você citou o nosso Aderbal Freire Filho, que aqui no passado se chamava Aderbal Júnior, né? Ele tem uma frase linda que tem a ver, acho que tem a ver com a sua atividade como diretor, e eu queria que você comentasse. A frase é: o diretor é um artista invisível. É uma ótima frase. Comente, você que é diretor. Porque o diretor que trabalha, quer dizer, quem está fazendo o espetáculo não é ele. Não é o processo, o fenômeno comunicacional, quem estabelece é o ator, não é? Com o seu público. Mas ele tem toda uma ele trabalha com a preparação, ele é invisível, há uma certa invisibilidade. Eu acho isso bacana, Brito. Eu não é o sabia artista invisível, que o Aderbal tinha falado isso. Mas eu acho que é isso. O esforço de certos diretores é de trabalhar na invisibilidade, quer dizer, entender que os atores é que são, né, os xamãs, os condutores da plasticidade, da comunicação que o teatro estabelece ali junto com os objetos e outras linguagens. Mas é pelo ator que passa a energia, é no ator que a retina do espectador cola, flecha. Então, o diretor que sabe se ocultar e fazer com que o ator apareça e encante o espectador é o diretor mais sensível, acredito. Claro que tem sempre, você vê uma marca, mas durante um certo tempo, na década de 80 talvez para cá, talvez na década de 60 também, os diretores precisaram se firmar, então você via visivelmente... A assinatura. Hoje, né? Até hoje você tem muito, mas depois que começou a se trabalhar afastar o diretor daquele lugar de comando, de autoridade da cena, né? E é difícil. Mas mesmo quando ele tem essa autoridade, há uma invisibilidade, porque não é ele que está em cena. Não é ele, é verdade. Por mais que ele se esforce. Por mais que ele se esforce, não é ele, né? Quer dizer, pode ser até alguém trazendo a marca dele, mas aquilo está perpassado pela voz do ator, pelo corpo do ator, pelo olhar do ator, enfim. É um trabalhador de coletivos, não de... Tem que ser um líder, um líder que compreende o outro. É uma arte da alteridade, não? A arte do diretor. E essa coisa da invisibilidade do diretor, acho que está ligada a uma certa sensibilidade, a uma poesia dessa função, de você trabalhar, como diria o Gilberto Gil, naquelas frases famosas dela, um doim no ator para trabalhar dentro, para tirar dele, estimular dele os monstros, os fantasmas, as emoções, as máscaras. E trabalhar isso. E trabalhar isso. Para resultar como espetáculo. E não encolar nele, tirar e enfiar no ator. É tentar criar uma metodologia que o ator produza, ele perceba isso. Aí é o diretor que tem que conhecer um pouco de psicologia, tem que ter generosidade. Para escutar. Empatia. Empatia, ouvir. Né? Porque tem diretor que só quer falar e o ator repetir. E isso acho que está um pouco ultrapassado. Né? Acho que a invisibilidade é um elemento bom. É um bom elemento trazer, então, a nossa homenagem ao Aderbal Freire Filho. Quando estiver por aqui, a gente vai trazê-lo, vai trazer o Aderbal até aqui. Mas, olha, há uma outra frase de uma outra pessoa linda que poderia também servir aqui de mote para o meu encontro com o diretor e gestor cultural Sidney Cruz. E com o objeto que ele me trouxe, que é dinheiro. E a frase é de Milô Fernandes. Quando me falam de cultura, eu saco logo o meu talão de cheque. Hein? Quando falo de cultura, é melhor do que pegar em armas, como diria o Goebbels lá do Hitler. Né? Quando falo em cultura, eu penso logo em real. Ele fazia uma citação, uma intertextualidade, né? Outra frase que ele dizia a mim, Ricardo, o Milô, com quem eu tive a honra de ser próximo, né? Como uma certa amizade. Ele dizia, Ricardo, quem fala de cultura, de arte, de estética, são os empresários, os gestores. Os artistas falam mesmo de dinheiro. De como é que vão viabilizar as suas produções. Você trouxe, então, para pautar um pouco isso, de como o Brasil hoje está sem incentivo, o Ministério da Cultura desfeito, enfim. Qual é o tema que você quer pautar quando me traz dinheiro? Olha, eu acho que dinheiro está em falta para a grande maioria dos brasileiros. Poderia dizer no planeta, mas acho que o dinheiro está concentrado nas mãos de poucos. Sempre teve, isso não é novidade. Você não precisa ser ideologicamente de esquerda ou de qualquer tendência mais revolucionária para perceber isso, né?
o dinheiro é uma invenção fabulosa, mas ao mesmo tempo é uma maldição, porque o dinheiro acaba sendo um pautador de caráter e de certas morais, né? É o dinheiro que vem na frente. Que faz a intermediação das relações, né? Por outro lado, também, o dinheiro, como falta ou como excesso, passou a ser um pouco um dogma, um estigma, uma coisa mal resolvida entre os artistas, não pelos artistas, mas pela opinião pública que se formou sobre os artistas, que os artistas não precisam de dinheiro, né? Que se você te der um palco, der uma tela, ele vai se resolver porque ele é poeta. Nada mais equivocado, mentiroso e agora mais urgente entender que o artista paga aluguel, tem o seu carro, tem que botar filho na escola, tem que cuidar dos dentes, tem que botar óculos, tem que comprar remédio, tem que ir para médico, tem que viajar, enfim. É um trabalhador tão trabalhador da como cultura. outro trabalhador da cultura. E a cultura rende, né? Rende. A cultura emprega, a cultura é um setor da economia fundamental. Claro. Né? Claro, é claro que você tem o trabalhador da cultura, você tem o que está engajado no mercado e o que trabalha à margem do mercado. O mundo se move assim, não há perfeição e jamais teremos uma perfeição de integração total de ninguém. Mas tem o artista que trabalha à margem, né, do contexto de mercadológico, né, na indústria do entretenimento, na indústria cultural, que são coisas distintas, e tem o do artesanato, que é tão importante, né? É aquela coisa que você faz os bens, né, os bens circulares, né, os bens culturais diversos circulares na cidade e nos mercados diversos. Mas nós estamos no Brasil numa crise de investimento em cultura, não estamos? Claro. Inclusive o próprio Sesc, do qual você é oriundo, não é? Já é uma crise moral. Já foi muito, eu sei, com repercussões, inclusive, no investimento na cultura. Mas eu digo, o próprio Sesc, que tinha uma presença já teve uma presença muito maior do que ele tem hoje. Né? O Sesc já foi considerado assim o ministério informal da cultura. Mas acho que o Sesc ainda faz muito. Ainda faz muito, eu sei. Mas já fez muito mais, não fez? Já fez muito mais. É reflexo também, porque o Sesc é uma instituição social, né? Não governamental. É uma instituição privada com fins sociais. Com fins sociais, né? Exato. O programa não é para a gente falar sobre isso. Não. Mas eu acho que o Sesc, a exemplo de outros aí, ainda é muito importante para a cultura brasileira. Praticamente os artistas do país estão ainda... não queria falar a palavra depender, mas se relacionando com o Sesc ainda como uma necessidade de sobrevivência. O Sesc incentiva sempre a criação dos novos talentos, experimentos. Então, tem no topo, mas também tem os básicos, né? Então, acho que o Sesc ainda vai bem, está indo bem. Tem toda uma relação, você muda, porque qualquer instituição tem prós e contras, tem gente que é conservadora, tem gente que é progressista, enfim. O Sesc é dinâmico. Quem faz a diferença são as pessoas, são os indivíduos. Então, acho que ainda tem muita gente boa trabalhando no Sesc, em todos os lugares. As instituições são feitas pelas pessoas, né? São feitas pelas pessoas. E às vezes as pessoas mudam e, portanto... Elas precisam acreditar nisso. E mudam e aí muda, digamos, a instituição em alguns aspectos, em função da participação delas. Muito bem. O nosso dialogador de hoje é... Eu não queimo dinheiro nem rasgo. Como tá? é? Não rasgo dinheiro nem queimo. Não? Dinheiro... Não. E nem está me dando também. Nem estou te dando. Não, tá bom. É aqui apenas eu quero de volta. É o que eu tenho. É aqui apenas para pautar o nosso diálogo, trazer esse tema à baila, não é? O tema da identidade, o tema do teatro, não é? Dos investimentos, da sua artesania e agora a sua produção concreta com as instituições, com os artistas que precisam produzir os seus trabalhos. Mas nós estamos aqui com ele, que eu disse que tinha outras identidades. O gestor, o ator, o diretor de teatro, o dramaturgo, mas é também o escritor. Vamos colocar em pauta o escritor. O escritor Sidney Cruz me trouxe o seu livro. Besouro? Besouro. Besouro. Como? É um livro de poemas. É um livro de poemas? É um livro de poemas. Esse aí, deixa eu ver, é um bom para você. E acho que o prefácio é de um cearense, né? Do Ricardo Manuel. Manuel Ricardo. Manuel Ricardo.
Está por aqui ele. É, um cearense. Manuel Ricardo Lima. É um cearense. Poeta, escritor, professor de literatura na Unirio. Ele está aí, está aqui em Fortaleza. Encontrei com ele no outro dia. Assim como Eliano ou Heliogábulo, Sidney Cruz repisa anacronicamente cada vez mais longe de todo e qualquer centro e da mediocridade da autobiografia, o tambor dos cadernos coloridos de Arthur, com o frescor da ideia mais severa de juventude, e reinventa o sentido de uma natureza animal que nunca logo é, como sugere Derrida, mas que sempre logo poderia ter sido, porque mais perto de Manuel Bandeira, Bob Dylan, etc, 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 até Mishima. Olha... Explique, que poeta é esse que eu estou com ele aqui na mão, chamado Sidney Cruz? Quem é esse poeta, hein? Olha, que poesia é essa? É... Vamos já dizer algumas, mas eu queria que você falasse. Se você fosse o crítico, uma outra personalidade para você, outra identidade, um crítico, e aí fosse criticar o poeta Sidney, o que ele diria? Eu acho que aí, eu diria que esse livro, ele tem a pretensão de ser um livro de poesia que experimenta formas poética, de linguagem, tem ecos do concretismo, tem ecos da poesia mimeógrafa, porque eu sou um poeta da década de 70. Em 77, eu fiz parte de um grupo de poetas que falava poesia pela rua no subúrbio. Somos contemporâneos da Nuvem Cigana, né, do Grupo Nuvem Cigana, que era um grupo que até hoje, que é o Chacal, é o representante que todo mundo conhece, mas que atuava mais na Zona Sul, e a gente atuava na Baixada Fluminense. Então, eu sempre falei poesia na rua, sempre fui fiz parte do grupo chamado Garra Suburbana, fiz parte do outro grupo chamado Panela de Pressão, que era poesia com performance na rua. A gente pegava os terrenos baldios, capinava, botava a luz e criava ali as nossas noites de arte. Então, a gente tinha a ideia de ocupação já existia. Hoje a gente tem uma teorização sobre isso. Mas em 70, 79, 80, a gente já fazia essa ocupação dos terrenos, falando poesia. Então, eu passei por aí. Então, tem ecos de Bukowski, tem eco das minhas leituras, né? Tem de haikais, de estrutura de haikai, mas sempre procurando uma poesia cotidiana, né, que não é hermética. Você escolheria uma para dizer? Vamos trazer o poeta. O poeta, daqui a pouco, no próximo segmento, você escolhe alguma? Escolhi. No próximo segmento do diálogo, a gente poderia começar com poesia. Vamos começar com poesia, lendo a poesia do nosso dialogador de hoje, que é o também poeta Sidney Cruz.